Bom dia, amados irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos. Bom é poder estar aqui essa manhã, bom é poder ver os irmãos, aqueles que aqui se encontram, e mesmo você que vai estar assistindo na sua casa, eu convido a você, participe conosco, abra o seu coração, se envolva, não se disperse, mesmo sentado aí no sofá da sua casa, com todo o conforto, mas que você possa, neste momento, voltar a sua mente, o seu coração, para participar aqui do culto juntamente conosco. Então, amados irmãos, bom é poder estar neste lugar, rendendo graças e louvores ao nome do nosso Deus. Então, vamos orar, vamos agradecer por esse dia especial. Amado e poderoso Pai, agradecidos somos pelo Teu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela graça que o Senhor nos concede, porque é favor imerecido, não somos merecedores, não, ó Deus, achamos que somos melhores do que aqueles que não podem estar aqui, não somos melhores daqueles que não suportaram e têm passado por toda essa situação de adversidade, mas nós somos gratos, porque mesmo não merecendo, não sendo melhores, o Senhor nos permitiu entrar por essas portas e chegar neste lugar. Muito obrigado, e queremos com isso, com mais ímpeto, com mais ousadia, como diz o autor aos Hebreus, cheguemos-nos, pois, com ousadia, entremos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou Jesus. Queremos com mais ímpeto e ousadia, bendizer o Teu nome, adorar a Tua presença, Te glorificar com cânticos, adorando, reconhecendo o Seu senhorio, a Sua majestade e o Seu poder. Queremos, ó Deus, estar com o coração aberto, para recebermos a Tua palavra e sermos edificados e fortalecidos por ela. Queremos aproveitar o ajuntamento dos santos, e ó Deus, aqui nesse movimento de comunhão, porque aonde o Senhor está presente, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união, ali o Senhor ordena a sua bênção, então o Senhor está presente, quando o propósito é o mesmo, de um só adorador, de um só Espírito, Deus, num só propósito, e render graças e louvores ao Teu nome. Para isso nós aqui estamos. Honre a fé de cada um dos seus filhos, que vieram e se encontram na sua casa, nesta manhã. Contamos assim com a Tua presença, desde já agradecemos por tudo que vamos passar aqui durante esse período na Tua casa, no nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 24, que fala, Salmo de Davi, que fala sobre a vinda do Rei da Glória. A expectativa é essa que nós precisamos manter em nosso coração, sempre, sempre, sempre. Não só nos momentos de dificuldade, de lutas, de pandemia, de adversidade, mas em todo o tempo, em todo o tempo. Mesmo quando tudo vai bem, nada é melhor do que o céu, guarde isso. Nada é melhor do que as promessas eternas. Salmo 24. Você pode ter a melhor casa, você pode estar muito bem, a sua família, sem qualquer tipo de problema, mas o céu não é aqui. Deus tem preparado um lugar melhor para nós, o seu reino é sempre eterno, Ele é maravilhoso. Então vamos bendizer aquele que é o Rei da Glória, porque tudo pertence a Ele. Diz assim o salmista, a partir do verso 1, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Aí o salmista começa aqui num processo de interrogação, questionando quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, igreja. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizer e engrandecer o teu nome, esse Deus que é santo, que é poderoso, que é digno de honra, que é digno de glória. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, vamos louvar a Deus, porque santo é o Senhor, aleluia, e digno de toda a honra e de toda a glória. Com palmas. Santo é o Senhor, poderoso, Ele é digno. Oh, aleluia. Digno de toda a glória e de receber. Novamente, lá em cima, santo. Bendita e exaltada a tua presença,
Quem é o Rei da Glória, igreja? O Senhor, forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. E olha só que maravilha, mesmo sem merecer, eu e você temos a oportunidade de estar na sua presença. Nós podemos estar diante dEle e oferecer o louvor. Então nós vamos cantar assim agora: que doce é estar em tua presença. Olha só que maravilha, o preço que foi pago na cruz, que nos reconciliou, nos tornou amigo de Deus, e hoje eu e você podemos estar diante dEle. O véu do templo foi rasgado, e nós temos acesso para adorá-lo, e bendizer, e louvar o seu nome, e declarar a Ele. Glória a Deus. Pode dizer isso ao Senhor: que doce está, é você e Deus. Que doce está em tua é uma declaração. Então, dialogue com Ele neste momento, como quem é grato por poder contemplar as suas maravilhas, louvá-lo na beleza da sua formosura, que tu és o Senhor, todo-poderoso, e o grande eu sou. Santo, Ele é santo. Bendita a tua presença, Senhor, glorificado o teu nome. Que você está em tua presença, contemplando a formosura de tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor, todo-poderoso, e o grande eu sou. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Meu coração se une a essa melodia angélica. Você pode erguer as suas mãos e adorar ao Senhor. Aleluia. Ele é santo. Mais uma vez, santo é o Senhor. Santo,
coração se une a essa melodia angelical. Meu coração se une a essa melodia angelical. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendita a tua presença, Senhor. Presença santa, gloriosa, presença que nos alegra, que traz paz ao nosso coração, que fortalece a nossa alma. Não há outro lugar melhor para estar. Mas tudo que fazemos aqui é apenas um ensaio daquilo que vamos fazer eternamente nos céus. Oh, aleluia! Diante do Rei da Glória. Aleluia! E louvaremos o teu nome, bendiremos a sua presença. Mas obrigado, Senhor, porque nos permite ter momentos como esse. O propósito é dar, é entregar, é oferecer como oferta a Ti, mas na verdade nós somos os grandes beneficiados, nós experimentamos, nós recebemos, nós somos gratos por isso. Receba os louvores, os cânticos que apresentamos a Ti nesta manhã, como frutos de lábios que confessam o Seu nome, assim nós Te bendizemos, ó Pai, amém e amém. Dê um aceno aí para o seu irmão, Deus te abençoe. Os irmãos aqui do louvor, obrigado pelo apoio, pela ajuda. Depois vocês podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Bom poder rever aqui alguns irmãos, né, que estavam afastados em virtude de alguma complicação, de alguma doença, e podem retornar. É bom revê-los, irmãos. Hoje também nós estamos retornando os nossos bancos, né? Até aqui estávamos utilizando as cadeiras, facilitando para o distanciamento. Não vamos, né, assim, relaxar nesse sentido. Ainda há um decreto que limita o número de pessoas dentro de um espaço. Ainda não está liberado, né, a participação 100% de todos. Então, por isso, você quando chegou hoje aqui, viu que alguns assentos têm aí um adesivo, e uma vez, quando você estiver sozinho, procure sempre sentar onde não tem o adesivo, tá bom? Porque tendo o intervalo, você pode sentar com uma outra pessoa que não reside na sua própria casa, que mora em outro lugar, né? Então, eu peço que você gentilmente acate a isso, porque isso são normas, a gente precisa estar também sendo obediente nesse sentido. Mas uma vez que for família, isso é algo fruto também de uma conversa que tivemos com as autoridades, na ocasião, o prefeito, com o secretário de saúde. Uma vez que são casados, né, marido e mulher, ou tem um filho, aí você pode sentar, mesmo que o assento tenha ali o registro, né, ele não é proibido, desde que, né, a pessoa esteja assim, família, tudo bem. Se não for, procure a gente assim, respeitar. A gente que é da casa, né, eu estou falando aqui, né, nós não temos visitante essa manhã, todos são de casa, são da família. Então, se você já fizer esse papel, o visitante, quando chegar, ele vai ver como que é o procedimento, como nós temos o hábito, né, de nos relacionar na nossa casa, que aqui é a casa do Pai. Então, quando chega um visitante na sua casa, ele só vai sentar onde você, lá puxar a cadeira e dizer, não, senta aqui. Se você der liberdade para ele sentar no sofá, ele vai sentar. Então, se a gente tiver um bom comportamento, a gente vai dar o exemplo e vai ensinar aqueles que chegarem para participar da reunião, tá bom? Então, hoje, como é o primeiro momento, estou deixando aqui essa palavra de esclarecimento, para a gente, assim, estar retornando. Na terça-feira, quando estávamos colocando aqui o banco para cima, né, e um irmão comentava, poxa, pastor, né, dá aquela sensação, né, que as coisas estão voltando, né, ao normal, a alegria de poder ver. A nossa expectativa em breve é de
passando todo esse período turbulento, de ver a nossa igreja compreendendo, preenchendo todos os bancos, espaço temos para até outros lugares, né, e a gente retomar esse processo de evangelismo, né, de anunciar, graças a Deus, durante esse período, diante do fruto colhido do trabalho da escola bíblica infantil, que por enquanto ainda não temos autorização para retornar e precisamos também adequar algumas coisas, sensibilizar a irmãos para voltar à prática dessa missão. A igreja, né, por um momento, algumas atividades nós ainda não estamos podendo realizar, e vamos fazer todas elas à medida que as coisas forem flexibilizando, abrindo. Então nós, em breve, lógico, vamos retornar. Mas graças a um fruto, um bom trabalho realizado pela Escola Bíblica Infantil e do pai que ensina o filho no caminho que deve andar, nós ainda conseguimos realizar, né, batismo nas águas, e dentre os 7 que foram batizados, 5 pelo menos foram frutos ali da Escola Bíblica Infantil. Então é um trabalho importante, significativo, de grande relevância. As coisas aos poucos vão estar, né, se ajeitando, cremos assim. Para isso nós estamos o quê? Orando, colocando diante de Deus. E falando em oração, é um processo contínuo. Não podemos orar apenas quando o calo está apertando. É lógico que quando o calo aperta, a gente lembra mais de Deus. Isso é fato. Quando tudo vai bem, a gente até se distrai um pouco, se dispersa. Mas quando começa a apertar a situação, rapidamente a gente pensa, meu Deus, né? Até o ateu lembra de Deus na hora do sufoco, né? Primeira palavra que ele fala, socorro, Senhor, me ajuda. Ué, mas você não acredita em Deus? Até o ateu, né, passa a clamar o Senhor na hora do aperto. Mas, assim como Daniel, esse processo de busca, de oração deve ser contínuo. Mas a Bíblia também orienta quando há situações extremas. A Bíblia fala de diversas maneiras de orar. Ela fala da oração intercessória, ela fala de súplicas, ela fala da nossa oração contínua, que é esse nosso relacionamento com Deus. Mas a intercessória, a súplica, são casos específicos, onde requer, né, um direcionamento, uma palavra, realmente um clamor a Deus. E é o que nós vamos fazer neste momento. Ainda temos irmãos acamados, não apenas pela questão da Covid, as situações que nós precisamos interceder, irmãos passando por dificuldades que precisam da nossa assistência. Então nós vamos orar neste momento. Normalmente eu deixo isso para o final do culto, mas vamos fazer agora, está intercedendo, né? Tivemos esse momento de louvor e de adoração, e eu quero aqui lembrar alguns nomes, e se os irmãos tiverem também memória de irmãos nossos, de familiares de irmãos, que você possa nos assistir neste momento. Eu tenho aqui a mãe do Arley, né? A irmã Valdelaine, ela é membro da Igreja Assembleia de Deus, lá do pastor Jonas, mas é mãe do Arley. O Arley é um jovem aqui da igreja. Ela esteve internada aqui, foi transferida para o Salgado Filho, lá recebeu alta. No dia que recebeu alta, na mesma noite, passou mal de novo, aí teve que voltar para o hospital. Então tem sido assim um clima de idas e vindas, assim, que vai, para quem está doente, né, é como se fosse quase igual uma tortura, vai afligindo mais ainda. Então eu gostaria que os irmãos me ajudassem nesse sentido, em oração. Tem uma irmã, né, que é conhecida nossa, hoje não está morando mais aqui, está morando com a filha lá em Paraty, que é a irmã Gessi, né? São pessoas que têm me vindo à memória. Quero apresentar aqui o nome de alguns pastores da nossa denominação, da nossa igreja. Pastor Luiz Alberto, passou por uma cirurgia essa semana, uma bactéria no coração. Graças a Deus o procedimento foi bem sucedido, ele está se recuperando bem, de acordo com a sua esposa. Mas nós temos alguns pastores e familiares de pastores que estão com Covid, e alguns casos são graves, né? Pastor Luiz Fernando, da igreja em São Gonçalo, toda a sua família, né, estava com Covid, mas a sua esposa está com 75% do pulmão comprometido, está internado. Pastor Anderson, que hoje está em Mesquita, ele esteve aqui conosco, era da Vila Emil, que são igrejas filhas, né, assim como temos as filhas de Paracambi, Laje, Seropédica, né, Miguel Pereira. Então
Então, a igreja de Mesquita, o pastor Duarte abriu várias frentes de trabalho. O pastor antes estava na Vila Emil, hoje está em Mesquita, e ele está entubado, precisa das nossas orações, né, das nossas súplicas. Orar pela família do pastor Alessandro Toledo, um jovem pastor, ia fazer 50 anos esse ano, e faleceu essa semana. E vamos orar por ele, pela igreja Nova Vida de Praça Seca. São irmãos nossos que carecem das nossas súplicas. Pastor Evandro, também da igreja da Tijuca, Nova Vida da Tijuca, que também está com Covid. E certamente, talvez você lembre de algum familiar, de algum amigo, né? Nós precisamos interceder. Esse é o nosso papel, é esse processo. A oração é um processo diário, contínuo, mas súplicas, né, e intercessão são essas situações que precisamos lembrar, colocar, para que Deus venha restabelecer, e aqueles que têm sofrido perdas, que o Senhor venha consolar. Do Marcinho, vamos orar pelo Márcio, né? Conforto, né? Consolo, dias difíceis. E o que nós precisamos fazer é colocar o nosso coração, só Deus, né? Nem tudo nós vamos ter resposta, irmãos, nem tudo. Porém, Jesus disse que o Consolador, ele age. O Espírito Santo, ele consola, conforta e fortalece. Só Ele. Deus é Pai. Essa é a nossa condição humana, neste momento de uma oração intercessória, onde reconhecemos, ó Pai, às vezes a nossa incapacidade, humanamente falando, nos sentimos impotentes, diante de certos quadros e situações. E por isso, voltamos o nosso coração a Ti, orando por aqueles que ainda estão passando por um processo, e podem ser curados, podem ser restaurados, e assim nomes aqui eu citei, e coloquei, certamente neste momento vem à mente dos irmãos, amigos, familiares, colegas de trabalho, e nós te pedimos, tenha misericórdia, por causa da sua misericórdia, não é porque nós somos merecedores, porque reconhecemos que não somos, mas é por causa da sua misericórdia, Jesus, restabeleça o que está no leito, o que está no hospital, o que está desenganado pelo médico, aqueles que já receberam uma sentença, Senhor, só Tu podes fortalecer um coração abatido, sofrido, machucado, que chora a perda de um ente querido. Não há outra maneira se não for o Teu Espírito, mas que bom que nós temos o Teu Espírito, nem tudo está perdido, há um bálsamo, há algo que refrigera a alma, há algo sobrenatural, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Nenhum ser, humanamente falando, teria condição, força o suficiente para dizer eu supero, eu venço. Até mesmo para ser resiliente é necessário que venha essa força do alto, a ação do Teu Espírito. Nós sabemos ser gratos por aqueles que têm se recuperado, sabemos ser gratos por aqueles que têm tido a oportunidade de voltar ao seu trabalho, ao convívio da família, e principalmente os que servem a Ti, de estar na sua casa. Louvamos o Teu nome pelos Seus feitos de bondade e misericórdia, mas somos também solidários nesse processo ainda de luta, ainda de precauções, ainda de preocupações, mas como diz e escreveu o Teu servo Pedro, lancemos toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuida de nós, Senhor. Cuida do Teu povo. Cuida, Jesus. Só o Seu cuidado. E que o Seu agir sobrenatural, ó Deus, venha sobre nós, sobre os nossos. Nós assim te pedimos a orar
por enfermos, orar por pessoas tristes, orar por aqueles que estão enfermos da alma. Muitos já estão sofrendo as consequências, alguns em estados depressivos, outros mentalmente tão abalados que já adoeceram emocionalmente. E só a presença do Senhor pode mudar e reverter esse quadro. E aí entra a igreja, aí entra aqueles que se colocam à brecha. Aonde estão os intercessores? Aonde estão aqueles que clamam e chamam pelo nome do Senhor? Que a tua igreja seja como a voz que clama, que proclama, que declara, que ministra. Ah, Deus, tenha compaixão. Esse é o clamor da tua igreja, que ora e te busca nesse momento, nessa casa que chamamos, como assim foi consagrada para o lugar do culto, mas a casa de oração. Nessa casa, Senhor Deus, oramos e entregamos cada situação, cada vida nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ore. Como filhos que precisamos relacionar com o Pai, que é a maneira de dialogar com Deus. Mas ore também como quem se coloca na brecha, como intercessor, como quem suplica pela misericórdia de Deus, né? É a oração, igreja. É a oração. Motivos não faltam para nós estarmos sempre, a todo instante, diante da presença do Senhor. Como, né, Tessalonicenses é presente neste momento, quando diz assim, né, Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Todo instante, precisamos estar orando. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com as nossas finanças. Expresso a gratidão aos irmãos que têm sido de grande valia, a sua fidelidade, no dízimo, as suas ofertas, a contínua contribuição na campanha do quilo. Irmãos, graças à sua generosidade e desprendimento, nós temos conseguido assistir famílias, né? Isso é muito importante. Também graças às ofertas, também em espécie. Essa semana também estive, né, num desses mercados grandes, para não fazer propaganda, né, falar o nome, né? Mas os irmãos têm, alguns trazem a sua contribuição em quilo mesmo, e outros têm feito ofertas em valores. E com isso eu aproveito uma vez por mês que eu desço para a reunião do presbitério. E seria bom, né, que na nossa cidade o preço estivesse mais acessível, mas em quantidade maior. A gente aproveita que estamos passando nesses lugares onde o preço é melhor e temos podido comprar quantidades que nos dá a oportunidade de, além dos membros da igreja, assistir outras famílias, né? Isso é fruto da sua generosidade. Vamos orar e agradecer. Senhor, eu agradeço a Ti, porque exatamente com esse espírito generoso, desprendido, na fidelidade dos dízimos, na generosidade das ofertas e das contribuições, temos tido a oportunidade de, além de manter esse lugar, de alguns projetos, assistir nesse momento tão difícil, outras famílias, outras pessoas, não deixar, ó Pai, o apoio missionário de lado. Muito obrigado, a Deus, pela sensibilidade e a conexão desse povo, que tem sido fiel, que expressa uma gratidão, porque reconhece que tudo que tem e possui, recebe do Senhor provedor, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Muito obrigado. É com esse espírito, com essa alegria que louvamos. Por isso temos esse momento como louvor. Louvamos a Ti com as primícias de nossa renda. E assim agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Quero liberar agora os adolescentes que já retornaram, né, à atividade da escola dominical para a classe, voltando, né, à sua revista. Nós aqui ainda por enquanto estamos, quem sabe depois do aniversário da igreja de junho, a gente comece também a fazer com os adultos. Mas podem acompanhar aí o Tadeu, né?
tenha uma boa aula, assuntos importantes sobre a família, tem sido tratado, né, na escola dominical para os nossos adolescentes. Antes de meditarmos na palavra de Deus, todo esse processo onde, né, retornamos o culto, alguns depois de retornar ficaram doentes, tiveram que se ausentar de novo, voltaram de novo, mas uma irmã me pediu a oportunidade, como ela já está mais de um ano, né, que ela não pôde vir à igreja, tendo todo o cuidado também dos filhos, e a gente sempre respeitou isso, e temos respeitado ainda alguns irmãos que não retornaram, como também um testemunho à família. Eu tenho irmãs que gostariam de estar aqui, a gente tem assistido, eu louvo a Deus pelos diáconos, que têm levado ali a Santa Ceia, mas eles têm familiares, que agora eu acredito que uma vez que estão sendo vacinados, né, vai se criando uma possibilidade maior de poder se reunir, né, de ter não uma aglomeração, mas um ajuntamento de uma forma decente, adequada, organizada. Eu acredito que aos poucos irão retornar. Mas a irmã Aparecida Mendonça, depois de todo esse período, já se passaram em mais de um ano, né? Primeira vez que ela vem, retornando à igreja, e eu falei para ela, me pediu a oportunidade, eu falei, irmã, você tem 5 minutos para poder, né, expressar e falar aquilo que ela gostaria de partilhar com a igreja, e eu quero convidá-la neste momento. Pode ir. Aí já viu. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus a todos. E graças a Deus, depois de um ano, eu estou voltando à casa do Senhor, né? Então, é uma alegria para mim. Passamos por muita barreira, por muita coisa, mas estou aqui na presença do Senhor, graças a Deus. E eu tenho que louvar e agradecer também, meu filho Silvânio teve coronavírus 2 vezes, mas venceu essa batalha. A Agnes e o Guilherme também, a Agnes ficou muito ruim também, pedia, pelo amor de Deus, para não levar ela para o hospital. Ficou muito ruim mesmo, mas graças a Deus venceu essa batalha também. E agora tenho que agradecer também a Deus, porque eles venceram essa vitória, né? Essa vitória deles, eles queriam, desde quando casaram, então a intenção deles era ir embora para Portugal. Então agora estão lá, dia 11 eles foram embora, estão lá, estão felizes, estão, como fala? Ai, Jesus, esqueci de falar. Em retirada, né? Durante 14, isolamento. Durante 14 dias não pode ter contato com ninguém, está ela, os 2 cachorrinhos, o esposo, tudo, estão no hotel lá, mas hotel tranquilo, que é só eles que lidam, entendeu? Não tem ninguém para lidar, eles mesmos que fazem a comida, eles mesmos que cuidam de tudo. Então, graças a Deus, já está com o serviço arrumado também. E tem muitos conhecidos daqui lá também. Então, ó, eu chorei muito, vou falar a verdade. Chorei muito, chorei tudo que tinha que chorar, porque foi embora meu pedaço, entendeu? Meu pedacinho mesmo foi embora, porque ela é tudo para mim abaixo de Deus. Mas eu estou vendo que eles estão felizes, estão vencendo, e já fiz o passaporte, minha filha já fez, vou vencer este medo, vou voar, vou lá visitar ela, vou voar e vou lá visitar ela, em nome de Jesus. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Deixar aqui, né, são sonhos, metas, né? Eu falava com a irmã Aparecida, né? Porque a irmã Aparecida foi uma avó-mãe, né? Que cuidou de Agnes desde bebê, desde que não tínhamos igreja aqui ainda, em Lages, né? Desde Paracambi. E todo esse cuidado. Mas eu falei, irmã, são jovens que estão tendo sonhos, oportunidades, né? E precisam de buscar, né? De realizar também, dentro dos propósitos de Deus, é claro, porque o coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Mas é necessário, né? Alguns, né, não têm essa ousadia toda de ir para um outro país. Outros pensam, é assim, né? E assim como temos integrantes de diversos países em nosso país, que é o Brasil, o país que nós aqui moramos e vivemos, assim muitos brasileiros também buscam os seus sonhos, as suas realizações em outros lugares, né? Mas que Deus possa estar
abençoando lá o Guilherme, a Agnes. Amém. Amém. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, escreveu Lucas, vamos dizer assim, um homem, um repórter investigativo, meticuloso, porque ele não foi como um dos apóstolos que viveu ali presente, né? O médico Lucas, ele apurou com muitos detalhes, ele participou, né, de alguns momentos, próximo, tanto de Pedro quanto de Paulo. Tem uma série na Netflix, né, está passando lá, o apóstolo Paulo, vale a pena você assistir. Eu só peguei quase que da metade para o final. Esses dias eu cheguei em casa, Rosilene e Pedro estavam assistindo, vale a pena, né? E Lucas esteve ali com o apóstolo, acompanhando, mas ele foi um homem que teve um cuidado, de, como eu disse, como um repórter investigativo, de anotar, de ver com muita detalhes para escrever relatos acerca de Jesus, acerca também da história, porque ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a história da igreja. E dentro de uma situação, de um diálogo, de uma história muito conhecida, Lucas narrou aquilo que Jesus falou a um intérprete da lei. Eu gostaria que você, então, se colocasse de pé para juntos lermos o capítulo de número 10. Eu coloquei o título dessa reflexão, no decorrer da mensagem os irmãos vão entender, né, eu anunciei qual seria a mensagem. Aliás, enquanto estão aí abrindo, eu sugiro que aqueles que não tiveram aqui no domingo passado à noite, eu falei sobre, dentro da nossa série, na primeira epístola de Pedro, sobre a esperança viva, mas o título foi Conhecendo o Pastor. Se você ainda não ouviu a mensagem, está tanto no Facebook quanto no YouTube, eu disponibilizei nos grupos. Eu gostaria que você pudesse assistir. Eu submeto aos irmãos, dentro de um olhar de Pedro, ao escrever aos presbíteros, dizendo da importância do pastoreio, e ele vai falando ali algumas qualificações, ou como deve ser a vida, ou como o pastor deve agir. E eu gostaria de submeter os irmãos, né, como eu tenho dito, não como uma defesa própria, mas exatamente para submetê-los para a sua avaliação, conhecendo o que é o ministério pastoral. Então, se você não assistiu, não esteve aqui presente, tire um tempinho e assista. Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu vou ler o versículo 30, depois nós vamos pular para o versículo 33 e seguir até o versículo 35. 10, 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os sofrimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa, depois de louvar o teu nome, de bendizer a tua presença com cânticos, oferecendo as nossas ofertas também como gratidão, ouvindo os testemunhos que servem para a edificação de nossas vidas, suplicando pelo teu nome. Nos deparamos agora com esse texto tão conhecido, ó Pai, da tua palavra, essa narrativa
que mais uma vez nos deparamos com ela e pedimos, Espírito Santo, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, que o nosso coração, os nossos ouvidos se volte para a Tua palavra. Mesmo o irmão que está lá no seu sofá, vai estar na sua cadeira, onde quer, para ouvir também essa ministração através da rede social, que possa estar de coração aberto. E eu conto com a Tua graça para ministrar essa palavra, e desde já agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. A história contada por Jesus, na verdade, uma parábola. Eu creio que eu falo aqui presente a um público que conhece essa passagem, muito conhecida, e certamente, mesmo eu pulando 2 versículos, sabe de que se trata. Havia mais 2 personagens nessa parábola que Jesus estava contando. Porém, esses 2 personagens nada fizeram. Eles ignorou. E por isso, uma vez que você conhece esses personagens, e uma vez que eu estou aqui diante de um público que é a igreja, eu quero valorizar aquele que fez. Eu quero destacar aqui quem fez, com o intuito de passarmos também a proceder como aquele homem agiu, para que da mesma forma sejamos vistos como pessoas que fazem. Porque vida cristã, cristianismo, ele se evidencia, ele se destaca, ele torna evidente à medida em que nós agimos. À medida em que nós atuamos, assim ele se torna perceptível. A partir do momento que a gente coloca a mão no arado, quando a gente faz alguma coisa. Não basta apenas ver e detectar. Muitos têm visto várias coisas acontecerem. Muitos estão percebendo perigos e pessoas necessitadas, pessoas aflitas. Mas, a exemplo dos 2 personagens que eu fiz questão, de propositadamente excluí-los aqui na leitura do texto, não basta apenas ver e detectar. Os outros também viram, detectaram, mas nada fizeram. Porque é importante, como eu disse, é realizar, saber o que tem que ser feito, não é o suficiente, mas é a prática que faz o bem se tornar visível. Não adianta apenas dizer que nós amamos. Eu vi um texto essa semana, uma postagem que colocaram assim acerca do amor. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Então é preciso que haja uma atitude, que tenha uma ação nossa. Aliás, Jesus no Evangelho de João, nós de vez em quando cantamos aqui, João 14, e o versículo 21, Jesus vai dizer quem são aqueles que o amam. Os que amam a Deus e o Senhor são aqueles que têm os seus mandamentos e os guardam, ou seja, praticam. Então, o cristianismo é prática, ele se evidencia, ele se torna notado, percebido à medida em que eu e você agimos. E é a pergunta que vem para nós, como eu falei, eu quero destacar aqui aquele que fez, porque eu creio que nós estamos diante de pessoas que têm essa consciência, que somos aqueles que fazem, que precisam fazer e realizar, e fazer com que esse amor se evidencie. Então, diante do que nós temos enxergado, diante daquilo que nós temos visto, qual tem sido a nossa reação? Jesus aqui destaca a postura desse samaritano, que não se contentou em apenas ver, ele detectou como os outros, ele viu, mas 3 procedimentos eu quero destacar aqui nessa manhã com os irmãos, para falarmos sobre esse assunto, sobre essa atitude deste homem, que deve ser uma atitude inerente do corpo de Cristo, da igreja,
do povo do Senhor. Primeira coisa, nós vimos no versículo de número 33, que este homem, ele, a exemplo dos outros que vendo, mas diz que ele compadeceu-se, é condoer-se, ele sentiu a dor do outro. Muitos às vezes até choram, né, e ficam ali chocados com algumas cenas e situações que observam, que veem, mas compadecer-se ou condoer-se é de fato você ir além de apenas uma sensibilidade, porque se você não agir, se você não prestar socorro, se você não fizer algo, é apenas uma mera observação. Mas esse homem, ele se compadeceu, e quem se compadece, faz algo. Ele não apenas é um espectador, que fica ali lamentando ou comentando com os outros. Há muitos que são assim, porque ver o problema, muitos têm visto. Ver certas situações, muitos têm enxergado, e até às vezes tecem comentários, e às vezes até julgam, ou são saudosistas, ao ponto de dizer, antigamente, né, o povo era mais sensível, o povo fazia, mas a gente sempre vai falando, né, generalizando, usando terceira pessoa, mas nunca fala eu, e eu, o que eu tenho feito? Como eu tenho agido diante de uma situação, qual tem sido a minha atitude quando eu presencio algo, quando eu vejo uma situação de alguém que precisa de socorro, que precisa de ajuda, que precisa de uma assistência, como eu, Alain, como eu, irmão, como nós, igreja, temos agido e nos comportado. Só ser um mero espectador não é o suficiente, é uma sensibilidade muito superficial, muito rasa. Como eu disse, os outros viram, mas esse homem, ele merece destaque aqui, porque ele não se contentou em apenas ver, ele se compadeceu. Quem se compadece, vai além. Quem se compadece, tem uma atitude. E qual a sua atitude diante dessa situação? No versículo 34, vai dizer, e chegando-se, pensou-lhe os sofrimentos. Quem se compadece, ele vai além. Ele diz aqui, chegando-se. Há uma outra versão da palavra de Deus, na NVI, que diz assim, aproximou-se. Ele tornou-se próximo. Na linguagem, a Bíblia Viva diz assim, ajoelhando-se ao lado dele. Porque, amados irmãos, eu posso tocar naquilo que está aqui ao meu alcance. Eu estou vendo o diácono Sebastião, lá no fundo, vejo a Luan, vejo ali a irmã, né, Aparecida, vejo os demais irmãos, vejo alguns mais próximos aqui, mas para eu tocar, ou para eu ter detalhes de como você está, não adianta se você estiver aí, pastor, olha aqui o cisco no meu olho, não é o suficiente, eu preciso o quê? De me aproximar. Eu preciso estar perto. Quem se compadece, ele se aproxima, ele se coloca ao lado. E foi o que esse homem fez. Ele ajoelhou-se ao lado dele. É preciso estar junto, mais próximo o possível. Eu só posso tocar, eu só posso ter noção quando de fato eu estou perto. Interessante, né? Nós vivemos todo esse momento por causa dessa pandemia, a questão do distanciamento, mas, né, eu pelo menos não enxergo como uma punição, mas sim como uma prevenção. Você vê que são diretrizes de todos os lugares, né? A irmã estava testemunhando acerca da sua neta, que foi para um outro país, e lá tem que ficar durante 14 dias, para que depois, então, possa ter o contato com os demais da população. Recentemente eu falei aqui da irmã Ruth, que mesmo numa situação, Ruth, a esposa, ela é missionária, a esposa do missionário Mateus,
Ela perdeu seu pai, foi para a Inglaterra, mas da mesma forma teve que ficar alguns dias sofrendo o luto, a dor, não podendo aproximar da sua mãe, da sua irmã e ter o abraço por causa dessas recomendações sanitárias. Então foi uma coisa necessária. Mas bom é estar perto, não é verdade? Bom é quando a gente pode se aproximar. Bom é quando a gente pode ter esse contato. Que essa situação seja apenas algo momentâneo. No passado também teve procedimentos assim. Quando você pega lá o livro de Levítico, você vai ver situações, algumas eram extremas, radicais, como o caso da lepra. Então a lepra, aliás, a pessoa não podia ficar nem em casa, ela tinha lá um recinto, o Vale dos Leprosos. Ele não podia nem ter contato com a sua própria família, ele era obrigado a ser excluído mesmo. Mas havia outras situações por questões de higiene, até quando a mulher tinha o seu fluxo de sangue, ela tinha que ser evitada, tinha todo um procedimento. Então isso são coisas e métodos antigos e temporários, não é para ser para sempre. Que bom, né, que nós temos tido notícias e visto que em alguns países, né, tem tido até algumas cenas emblemáticas, onde os repórteres estão tirando ali a máscara, porque de acordo com o procedimento e as normas daquele país, depois da pessoa ser vacinada e passado pelo aquele período que ainda compreende o processo, né, da vacina, ela pode já estar se deslocando, tendo ajuntamento sem a necessidade. Ontem eu estava vendo um evento nos Estados Unidos, que já estava ali um ginásio cheio, com 17 mil pessoas, e sem a necessidade da máscara. O que nós pedimos que assim também possa acontecer, né? Porque como é ruim, né? A gente teve que se adaptar, o nosso louvor aqui, a gente reduziu os números de cântico, porque para nós que estamos cantando aqui, usando o microfone sem a máscara, é uma coisa, para quem está aí sentado, acaba, né, umedecendo mais rápido, aí perde a ineficácia da máscara, e é difícil fazer isso. Então nós também temos essa expectativa, e isso traz o que para a gente? A importância de estar próximo. Não se acostume com o distanciamento, ele foi necessário, ele é importante como uma precaução, uma medida preventiva, mas logo tendo a oportunidade de se ajuntar, como é bom, é bíblico também se ajuntar, como é bom viver unidos, irmãos. Eu estou para concluir a carta de Pedro, não vou fazer isso ainda esse domingo, mas Pedro conclui a sua carta falando de ósculo, né? Santos, de amor. Aliás, em outra passagem fala de ósculos santos. Pedro ele fala de ósculo de amor, ou seja, de beijos de amor, da gente poder se aproximar e dar um beijo no rosto, que é algo assim até cultural dentro do nosso país, nessa questão. Eu não sei por que 3 beijinhos, mas tem isso daí, mas isso não vem ao caso. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a oportunidade de se aproximar está voltando, de estar junto. Quem se compadece não é apenas um mero espectador, que vê, muitos estão vendo, mas, como eu disse, o cristianismo, ele se evidencia através de atitudes. E este homem, então, ele se ajoelha, ele está mais próximo, ele pode, então, observar. Ele não é um mero espectador, muitos vêm, assistem, mas ele se compadeceu, ele sentiu a dor do outro, ele se viu no lugar do outro. Quem poderia, ele passou pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, um percurso que era normal, falando geograficamente, né, nos termos do contexto da palavra de Deus, da época, era uma rota que tinha uma descida de aproximadamente, né, falando de um grau de descida de quase 1000 metros, embora aquele percurso era um percurso de quase 27 quilômetros, mas era um lugar que permitia, devido a algumas curvas e certos lugares, ter uma emboscada, facilitava para os salteadores, para os ladrões, então era uma rota de perigo.
Assim como às vezes a gente evita certos lugares, né? Você está de carro, você fica, não vou passar por aqui não. Ou então, essa hora aqui eu vou fazer um outro caminho. Eu não vou parar aqui, porque aqui tem um sinal, e eu vou por um lugar que às vezes é mais distante, mas pelo menos eu não vou correr esse risco. Esse problema, amados, é problema de pecado, da humanidade desse homem decaído, que herdou do Éden o pecado, o desejo de matar, de roubar. Por isso que o Senhor, falou com Moisés, ele queria um povo que tivesse consciência disso, e os 10 mandamentos vêm para que também possamos ter essa noção. Então veja como Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus é excelente, quando Ele chama, quando Ele escolhe um povo, qual o objetivo, qual o propósito dEle. Então, desde que o mundo é mundo, desde que o homem caiu lá no Éden, tem esses problemas, e essa rota era uma rota também perigosa, mas aquele samaritano, ele se colocou no lugar do outro. Certamente ele pensou, e assim pensa aquele que se compadece, porque isso é se compadecer, você se coloca no lugar do outro. Poderia ser eu, poderia ser eu que estivesse ali machucado, atingido, maltratado, tendo levado os meus bens. Poderia ter acontecido comigo. E ele então se compadece, ele se coloca, ele não é indiferente à dor do outro. E quem não é indiferente, ele se aproxima. Então o texto diz que ele, no versículo 34, a sua segunda atitude foi aproximar-se daquele homem. Mas ele não se contentou ainda com isso. Ele pensou-lhes os sofrimentos. Ele tratou de forma conveniente. Ele, em outras palavras, fez o curativo neste homem. Versículo todo lendo diz, pensou-lhes o sofrimento, aplicou o óleo e vinho. Então ele cuidou daquele homem. Ele usou os recursos que tinha para ali trazer um primeiro socorro, fazer os primeiros socorros àquele homem, fazendo essa atitude curativa. E daqui então me veio o título dessa mensagem, ativando a cura. Essa semana, é interessante como Deus nos inspira, Eu estava participando de uma atividade na última quarta-feira, dentro do trabalho da atenção básica, e foi feito um trabalho com as enfermeiras, chefes das unidades de saúde de Paracambi. Assim como nós temos aqui o Leão 13, tem lá a Chacrinha, tem na Guarajuba, Cascata, em cada um dos bairros nós temos ali uma unidade de saúde, tem o enfermeiro. E em virtude também do dia 12, quarta-feira, ser também o dia do profissional da área de enfermagem, Nós temos aqui alguns irmãos que também trabalham nessa área, sejam técnicos ou sejam enfermeiros também formados em nível superior, e teve essa programação com o intuito de falar sobre curativo. E uma colega de trabalho, que trabalha junto também com Dejanane, ela trabalha há muito tempo junto com a Lidiane. Então a Lidiane estava dando uma palestra sobre curativos e principalmente, falando de forma específica a um público-alvo que são os diabéticos. E ali trazendo imagens até muito fortes, de alguns exemplos de uma trajetória, quando eles receberam ali aquele paciente, com um pé quase que deteriorado, já assim, amados, carne viva, alguns até aparecendo os ossos, uma imagem assim muito forte. E eu estava ali como trabalho apenas de apoio, na parte de operação, de data show, só nos bastidores, mas ouvindo a palestra, e esse treinamento desses profissionais. E ali então, com cenas muito fortes, como foi o processo de recuperação, trabalhando. E enquanto alguns profissionais estavam falando, me veio essa passagem, quando destacaram um dos significados. Então há muitos significados para essa palavra, mas quando você divide essa palavra, curativo, é ativar a cura. Aí me veio essa passagem do filho do samaritano, da atitude do samaritano, porque quando ele se compadece, quando ele se aproxima,
E ele então começa ali, na expressão aqui, pensou-lhes os sofrimentos, ele começa a cuidar, a curar, e está ali fazendo o primeiro socorro, aquele homem que estava ferido, ele estava exatamente ativando a cura naquele homem que foi salteado, abatido, ferido. E aí me veio à memória enquanto eu assistia, e um colega, né, também de profissão, usou esse termo, ativar a cura. Daí inspirou o título dessa reflexão, né? E eu quero ainda nas conclusões dizer como é importante, né, esse título para nós, se tratando dessa reflexão, né? E aproveito então aqui, só abrindo um parênteses, para prestar, né, homenagens aí aos profissionais nessa área, né? Temos a Sandrinha, que é técnica, Mona Lisa também é enfermeira, né? Parabéns pelo seu dia, são dias aí que vão sendo destacados. Ontem foi o dia da assistente social, né? Parabenizei a minha esposa, que é assistente social. Mas na quarta-feira, essa programação, além de um treinamento, foi também ali feita, né, uma homenagem para essas enfermeiras, em virtude do dia do enfermeiro, no dia 12 de março. Acho que tem um áudio, um som. É aqui? É lá fora? Ah, então tá bom. Pensei que fosse aqui. Fundo musical, eu tenho que às vezes ter cuidado. Então aproveito, né, abrindo aí um parênteses, parabenizando esses que na verdade, em nossos dias, eu destacaria como o profissional da área da saúde. E veja que foi Lucas. Lucas é um médico, é o único dos evangelistas. Se você procurar em Mateus, Marcos e João, você não vai encontrar essa narrativa. Ele é o único que dá assim, fala sobre a passagem do samaritano e também destaca esses detalhes. Então, nesses dias de sofrimento, de lutas contínuas, a verdadeira guerra dos nossos dias tem sido guerreada por esses soldados da área da saúde. E ali engloba todos eles, médicos, enfermeiros, técnicos, o auxiliar de limpeza, que é tão importante, porque às vezes uma bactéria, uma situação, o médico ele pode fazer todo o processo correto, mas aquele que está cuidando da higiene e da limpeza, se ele não tiver ali um trabalho eficaz, então, né, acho que é importante a gente reconhecer, valorizar. Em situações de conflitos, de guerra direta, a gente lembra dos soldados, dos militares, mas quando se trata de uma guerra como os dias de hoje, os que verdadeiramente merecem serem honrados e lembrados são os profissionais que têm estado aí na linha de frente na área da saúde. Então, abro esse parênteses e fecho para a gente dar continuidade. Porque aqui esse homem, ele ativou a cura. Quando ele então coloca o óleo, o vinho ele tinha esse processo antisséptico, né? Por isso que aquele homem utilizou, né, desses recursos, desse produto, tanto o vinho quanto o óleo. O óleo ele já era mais assim no processo de calmante, para aliviar um pouco a dor, um curativo. E a junção desses produtos, nós poderíamos dizer que formou aqui, né, uma boa pomada antibacteriana, porque tinha todo esse processo, tanto o vinho na junção com o óleo, né, de evitar ou até mesmo eliminar aquelas microbactérias que ficam e começam a surgir diante de um ferimento, de uma inflamação. A atitude desse homem, pesou-lhe os sofrimentos, passou o óleo, passou ali, né, o vinho, ele estava então cuidando, ele estava fazendo um curativo àquela pessoa. E veja que ele prestou os primeiros socorros, e depois ele coloca aquele homem no seu animal, fica com ele aquele dia, porque levou ele para a hospedaria, mas só no dia seguinte que ele se despediu. Ele não apenas prestou os primeiros socorros e deixou aquele homem no caminho, ele levou aquele homem a um lugar seguro, ele foi até onde ele podia ir. Então, amados irmãos, a gente precisa isso, o cristianismo é isso, o cristianismo ele vai além. Por isso que Jesus disse, se te pedir algo, você oferece algo a mais, se te obrigar a andar 1 milha, você anda 2, porque fazer o normal
tem um monte de gente que está fazendo. O cristianismo, ele vai além. Ele anda a segunda milha. Ele vai além da capa, da túnica, ele apresenta algo mais. E foi o que ele fez quando a gente lê o restante, colocando, parte B do versículo 34, colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. Aí veja, no dia seguinte, então ele passou a noite com aquele homem, ele ficou ali observando aquele homem, se ele ia ter alguma reação, ele poderia ter uma convulsão, o ferimento não diz aonde ele estava ferido, mas poderia ter sido na cabeça, alguma outra coisa assim, e ele fez todo esse papel de um grande cuidador, de quem estava ali com o propósito de ativar a cura nesse homem. E no versículo 35 ele diz, aí no dia seguinte, tirou 2 denários, 1 denário era o dia de um trabalhador, então ele tirou 2 denários, e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Então veja, ele foi até onde ele pôde, ele ficou aquela noite com aquele homem, como ele tinha que seguir viagem, não podendo mais ficar, ele então providenciou o meio, o recurso, ele foi específico na sua orientação, ao homem lá, o responsável da hospedaria, ele disse, cuida desse homem, no que for preciso, se aqui faltar algum medicamento, se for necessário ir lá na farmácia comprar, ou chamar alguém para cuidar desse homem, pode colocar na minha conta, porque quando eu retornar de viagem, eu passo aqui para observar. Então isso é amor, esse é o cuidado, é isso que faz realmente ativar a cura na pessoa. Vai além, ir além, nós fomos chamados para ir além. Ele fez até onde ele pôde, ele deixou recursos, ele tratou. E a atitude desse homem, sendo solidário, sendo misericordioso e cuidadoso, lhe rendeu um adjetivo, um título, porque quando nós lemos aqui a narrativa, não fala que ele era bom, não é verdade? Mas a sociedade bíblica e aqueles então que foram montando o cano sagrado, colocaram aqui o título, você vê acima do versículo 25, como o bom samaritano. Então a sua atitude, o seu ato de cuidado e de misericórdia, lhe rendeu um título, um adjetivo, que foi acrescido como o bom samaritano. Jesus, ele faz uso dessa parábola para dar uma resposta ao intérprete da lei. Veja bem, ao intérprete da lei, que ele começa a interrogar ao Senhor, dizendo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Na verdade, esse homem, ele tinha outras intenções. E Jesus, ele disse, como está escrito na lei? Aí ele, como intérprete da lei, ele chegou e disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, nota 10, tu respondeu bem. Então, como você a interpreta? Aí ele, querendo se justificar, versículo 29, veja aí. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Na verdade, o intérprete da lei, ele fez uma pergunta equivocada, inadequada, fugindo da sua responsabilidade. Pois a pergunta mais apropriada aqui seria, como, diante da história que Jesus então contou, diante da história que Jesus contou, a pergunta seria, como eu posso ser o próximo amado? O próximo que ama. Porque
quando falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Então, essa não é a pergunta, mas a pergunta é, como eu posso ser o próximo amado, que ama, que cuida, que se compadece, que assiste. Ao término, né, dessa parábola, Jesus faz uma outra pergunta, corrigindo essa pergunta inadequada de um intérprete da lei. Porque no versículo 36, Jesus chega e diz assim, qual destes três, porque teve os outros dois personagens que eu falei para os irmãos que eu fiz questão de ignorá-lo, porque a intenção é destacar quem fez, porque eu creio que nós somos um povo que faz. Fomos chamados para fazer e realizar. Então Jesus diz assim no versículo 36, melhor dizendo, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aí ele não falou nem de samaritano, ele falou assim, aquele que agiu com misericórdia, o que usou de misericórdia, porque os judeus e os samaritanos não se davam. Amados, esse ensinamento ele é tremendo. Aí Jesus diz e fala para ele assim, então faça o mesmo. Porque, né, voltando à geografia do lugar, aquela rota de Jerusalém para Jericó, o mais provável é que quem passasse ali, na maioria das vezes, fosse um judeu. Seja os momentos que ele fosse para Jerusalém, nos momentos de festividades, da festividade da Páscoa, do tabernáculos, né, as festas que os judeus tinham ali como o seu calendário de celebração, de adoração, reportando os momentos de cuidado no Senhor no deserto, os momentos quando eles viveram em tendas, o momento da libertação do Egito, né, na festa da Páscoa. Então, o normal, a probabilidade que aquele homem que estava ferido e machucado fosse o quê? Um judeu. Porém, os que eram judeus, sacerdote, agora então eu falo aqui os figurantes, né? O levita, que também compreendia da família, era da tribo de Levi, pertencia ao povo judeu, não socorreu a um co-irmão, alguém da sua própria etnia, da sua própria nação, do seu próprio povo. E quem que socorreu foi exatamente um samaritano, porque aquela rota era a rota mais frequentada por um judeu do que um samaritano. Ele estava numa viagem, aqui o texto que Jesus está narrando, mas diz que depois ele ia passar de volta, porque ele falou que voltaria lá no cara da hospedaria, né, para poder acertar as contas. Mas Jesus contou essa parábola propositadamente com o intuito de mostrar que eles não amavam nem o da própria casa, nem os seus próprios irmãos. E o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer? Eu queria, já partindo para as conclusões, ler com você Gálatas, capítulo de número 6. Eu ia ler apenas o versículo 10, é o suficiente. Mas essa recomendação de Paulo ao escrever aos Gálatas, no capítulo de número 6, ela tem implicações maiores aqui, que vale a pena a gente fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Carta aos Gálatas. E é interessante, né, eu tenho o hábito mesmo, depois de ter certeza, né, a princípio sem ter certeza daquilo que eu vou estar falando e ministrando, de rever o meu esboço. E hoje, antes de vir para a igreja, me veio esse texto de Gálatas capítulo 6, na verdade me veio o versículo 10, mas eu gosto de ler, né, todo o capítulo, e lendo a partir do versículo 1, que aqui na minha Bíblia, o título aqui acima diz, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. E depois, a partir do versículo 6, vai dizer o que o homem semear, isso também ele
ceifará. A partir do verso 1, Gálatas 6, amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Senhor, colherá a vida eterna. E não nos cansemos, verso 9, de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente os da família da fé. Então aqui isso destaca a importância de fazer como esse homem fez. Os compatriotas, né, daquele homem que estava lá machucado, como eu disse, provavelmente o judeu, ignoraram. O sacerdote ignorou, viu, assim como o texto diz que o levita também viu, mas passou de largo. Mas esse homem, passando perto, se compadeceu. E Paulo aqui está falando da importância de cuidar e fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque cuidar não é apenas o fato da gente trazer o alimento, a campanha do quilo. Muitos, às vezes, passam por uma situação de dificuldade, às vezes não tem até um dinheiro para comprar um medicamento, às vezes a gente precisa de se mobilizar, isso é importante. Recentemente nós estávamos nos mobilizando para fazer uma doação de sangue, já tinha um grupo, já tinha até mesmo uma condução, mas não foi necessário, por isso teve que interromper, abortar essa atuação. Mas às vezes nós compramos e precisamos de fazer isso, mas há muitos que foram salteados, que é ser atacado de uma forma inesperada, por uma outra situação, por um outro inimigo, foi salteado pelo inimigo, o diabo, cedeu ao próprio pecado, e o pecado traz feridas à nossa vida. Quando nós lemos esse texto todo de Gálatas, do verso 1, a partir do versículo 1, nós vamos entender que às vezes nós vamos encontrar irmãos nossos, da família da fé, que estão feridos, estão machucados, não porque houve um corte, não porque ele caiu de uma escada, não porque ele tropeçou, não porque ele está doente, precisando de um medicamento, de um óleo, de um vinho, desse produto que a gente pode tocar, de uma pomada. Não, ele está precisando da nossa atenção. Ele está precisando que a gente se aproxime. Ele está precisando que a gente chegue não para julgar, porque Paulo então vai dizendo aqui, cuidado para você não cair na tentação. E até essa expressão, ela está presente lá na oração do Pai Nosso, quando diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação às vezes é da gente não se achar que é mais santo que o outro. Não deixa eu cair na tentação de achar que eu sou melhor do que o irmão, porque hoje eu estou ouvindo, porque hoje eu estou na igreja, porque hoje eu participo da mesa, porque hoje eu entrego o meu dízimo. Não deixa eu cair na tentação de achar que eu sou mais santo. Não sabemos o dia de amanhã, podemos também ser surpreendidos. Lembre, nós somos de carne e de osso, nós somos sujeitos às mesmas falhas. Então, às vezes, nós podemos encontrar, ou se já não encontramos, se já não vimos o irmão, de repente, numa situação
constrangedora, terrível, até de pecado, mas o pecado machuca, o pecado nos fere, o pecado deteriora a alma do homem, e o que nós vamos fazer? Vamos passar de largo, vamos distanciar, vamos ser indiferentes, vamos ser insensíveis. Não, se compadeça, se coloque no lugar do outro, cuide dele, ore por ele, pesa-lhe as feridas, irmãos, porque o óleo, o vinho, se ele tinha aqui um processo antisséptico como o vinho, ou o óleo como um calmante, o vinho na Bíblia também significa alegria, o óleo é unção. Eu e você carregamos a alegria do Espírito Santo, a unção do Cristo ressurreto. Passemos essa unção para o outro, cuidemos do outro com esse amor, a fim de que ative a cura na sua vida. Eu e você fomos chamados para sermos ativadores da cura. Vamos precisar fazer isso com muita urgência. Com muita urgência. Porque muitos estão distantes, muitos estão feridos, muitos vão precisar desse processo da gente se aproximar, da gente socorrer, da gente cuidar, da gente dar atenção. Ir além. Aquele homem não prestou os primeiros socorros. Ele colocou, né, no seu animal. Ele levou para a hospedaria. Ele passou a noite com ele. E depois então ele foi além. Cristianismo é isso. Ele torna-se perceptivo. Ele é notado quando nós agimos. Quando eu e você atuamos. Quando eu e você fazemos valer aquilo que nós recebemos, nós fomos amados pelo Senhor. Lá em João, né, eu destaquei João 14, versículo 21, quando Jesus disse que quem ama, aqueles que têm o meu mandamento e o guarda. Mas o capítulo 13, dentro desse contexto, dessa situação, para a gente orar, ainda tem algo a dizer. Veja, João 13, 34. Jesus está falando de lei, está falando de mandamento. João 13, 34. Viu? O capítulo 14 eu já citei aqui, o versículo 21. Quem que ama? Os que guardam o mandamento. Esses são os que amam. Então, acatando aqui o slogan, a frase que eu vi de uma irmã colocando lá no seu status, o amor é a única coisa que cresce à medida que a gente reparte. Então, para repartir, você tem que dar, você tem que se doar. Você tem que fazer, você tem que ter atitude. E aqui então, Jesus vai dizer no versículo 34 e 35, quando João relata dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quem são os discípulos? Aí ele vai dizer aqui, nisto, verso 35, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, enquanto temos a oportunidade, Gálatas 6:10, façamos o bem a todos, principalmente os irmãos da fé. Cuidar uns dos outros. Eu e você fomos chamados para ativar a cura. Esse é o curativo, uma das definições. E essa é a razão porque eu coloquei o título dessa mensagem. Porque o samaritano, ele ativou a cura quando ele compadeceu, quando ele se ajoelhou, ele se aproximou, quando ele pensou nos sofrimentos, fazendo o curativo, indo além, porque o amor vai além. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, e por isso o resultado acontece. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu convido, essa palavra nos conclama a sermos ativadores da cura. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Obrigado, bom Deus e Pai, pela rica oportunidade de meditarmos na Tua palavra. É encantador os seus ensinamentos e os seus preceitos.
mas não queremos apenas ficar no impacto de ser encantado com essa mensagem e de traçar detalhes acerca da atitude desse homem. Essa mensagem, ela teve ênfase em quem fez, porque eu creio que eu falo a um público que também faz, que precisa ir além, amar a todos, fazer o bem a todos, mas principalmente os irmãos da fé. Porque, ó Deus, eu trabalho com pessoas, às vezes eu me relaciono, eu deparo com situações, com instituição, arrecadação de alimento. Às vezes o jogador de futebol, no final do ano, ele faz lá uma partida de futebol, ele aluga um estádio, e a entrada é doação de alimentos. Então ele faz ali, mas depois ele rega a sua festa com bebidas, com orgia, mas ele fez ali o bem, fazer o bem, muitos fazem. Muitas instituições católicas, instituições espíritas, fazem esse trabalho com excelência. Mas, ó Deus, o cristianismo, ele tem que ir além. O cristianismo, ele anda a segunda milha. Se pede a túnica, ele oferece a capa, ele vai além. O cristianismo, ele se compadece, ele não faz com o objetivo de ganhar, de ter méritos. O samaritano não estava preocupado de ser chamado bom. Foi a sociedade bíblica que deu esse adjetivo, esse título a ele. Mas ele estava preocupado em cuidar, em ativar a cura. Então, muito mais do que suprir uma necessidade de um alimento, muitos irmãos estão enfermos de alma, estão carentes de uma oração, ainda que a gente não pode ter essa aproximação de contato, mas eu posso ligar, eu posso falar. Hoje nós temos outros recursos. Nos tempos de Paulo e de Pedro, uma carta demorava dias, meses para chegar no outro lugar. Mas hoje, numa fração de segundo, eu ligo, eu faço uma chamada de vídeo, eu digo: como você vai, meu irmão? Está tudo bem contigo? Olha, está chegando o momento da gente ficar pertinho de novo, mas enquanto não pode, eu quero fazer essa oração por você. O que eu posso fazer por você? Só vamos ter a noção de como o irmão se encontra se nós estivermos perto. E às vezes a gente até vê que a pessoa está caída, machucada, mas não vamos ser indiferentes, não vamos passar de largo. Não basta apenas ser um religioso como o sacerdote era. Não basta apenas ser um adorador, quem louva, quem canta como um levita. Eu e você somos chamados a ser servos, ativadores da cura. Sim, porque muitos estão feridos de alma, estão abatidos, precisam do óleo da unção, dessa porção de cuidado que providencia um alento. O óleo, ele traz essa anestesia, a alegria que a gente leva do Senhor, como o vinho representa, traz um bálsamo, um refrigério, é como uma pomada que elimina as bactérias do pecado, da acusação, da morte da vida do nosso irmão, do nosso próximo, e reativa nele a cura, para que ele volte à sua atividade, à sua ação. Igreja do Senhor que somos nós, despertemos para colocar em prática o Evangelho, para colocar em prática o cristianismo, pois para isso eu e você fomos chamados. O Senhor cuidou de nós, o Senhor sarou as nossas feridas, o Senhor aliviou as nossas dores, o Senhor trouxe o bálsamo à nossa alma, para sermos cuidadores uns dos outros, terapeutas uns dos outros. Terapeuta é você cuidar, é você ser atencioso, é você ouvir. Nós fomos chamados a ser também terapeutas uns dos outros, ouvir, e não cair na tentação de achar que pelo fato de eu estar fazendo eu sou melhor. Não, eu apenas estou colocando em prática aquilo que me constrangeu, que foi o amor de Deus por mim, porque o amor de Deus por mim me constrangeu. Eu amo porque Cristo me amou primeiro.
E o que Ele fez é o suficiente para que eu faça sem esperar receber algo em troca. Dá e dá-se-vos-á. Dá, porque melhor é dar do que receber. Faça o bem enquanto tem a oportunidade. Amemos uns aos outros. Coloquemos em prática a sua palavra. Sejamos, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e para o restabelecimento dos que estão caídos, ativadores da cura. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos agradecer a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Já oramos pelos enfermos, né? Já intercedemos. Logo mais às 19 horas. Uma outra mensagem no Evangelho de Lucas. Eu estaria concluindo, né, ou partindo para a conclusão da Epístola de Pedro, mas se for da permissão de Deus, faço isso num outro domingo à noite, mas logo mais o diácono Ronaldo vai estar trazendo uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Né? Erga as suas mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. Né? Como é bom poder estar neste lugar, irmãos. Né? Quantos são gratos a Deus? Né? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Né? O salmista no Salmo 84, ele diz, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas ele encontrou algo a maior, né? Com as suas mãos erguidas, que você possa dizer como salmista: eu encontrei seus altares, Senhor, em meu e Deus meu, eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados são aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos seus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eu encontrei seus altares, e Deus meu, eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu, eu encontrei seus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus mesmo, igreja. Glória, glória, glória. Louvado seja a tua presença. Bem-aventurado, amados, os que habitam na sua casa. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa rica oportunidade. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, esse culto a Ti. Seja conosco no restante desse dia. Os irmãos que vão estar logo mais aqui, a ministração da Tua palavra com o Teu servo, cada porta que vai se abrir para anunciar o Evangelho do Senhor, a Tua palavra, que sejam ricamente abençoados. Leva-nos agora de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, e que Tu continue também guardando este lugar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.